Olá, bem-vindo ao Parlamento Brasil, a revista eletrônica que reúne os trabalhos das TVs legislativas de norte a sul do país. Aqui você assiste a reportagens especiais produzidas no Congresso Nacional, nas Assembleias Estaduais e Câmaras Municipais. O Parlamento Brasil começa agora. Você vai ver neste programa, a Assembleia de Minas relança documento histórico da Inconfidência e a Assembleia de Mato Grosso promove a limpeza do rio Cuiabá. Direto do Congresso, TV Câmara revela iniciativas de reciclagem e o Senado discute a falta de segurança no combate ao trabalho escravo. No quadro Vitrine, vamos até Santa Catarina conhecer uma loja que vende artigos de moda especialmente para moradores de rua. A Assembleia Legislativa de Minas acaba de lançar, em parceria com a imprensa oficial, uma nova edição dos Autos de Devassa da Inconfidência Mineira. Esta obra registra o processo judicial movido contra os inconfidentes no século XVIII. Ouro Preto ainda guarda as lembranças do principal movimento revolucionário do Brasil no século XVIII, a Inconfidência Mineira. Em 21 de abril de 1792, o desfecho. Tiradentes é executado no Rio de Janeiro. No Museu da Inconfidência, encontramos vestígios dessa história. As traves em que Tiradentes foi enforcado. O relógio que o alferes usava quando foi detido no Rio de Janeiro. Com a prisão dos conjurados, começava um longo processo judicial, chamado de devassa, que durou quase 3 anos. Período em que os inconfidentes ficaram confinados, aguardando a sentença. Para os padrões da época, o processo foi lícito, foi o processo conduzido de acordo com os parâmetros da época. É importante lembrar que eram homens bons, o que no conceito do século XVIII significava homens de alguma qualidade, homens de famílias, homens de certa fidalguia. Então, nesse caso, não era lícito simplesmente mandar bater e arrancar, confissão sob tortura, essas coisas não aconteciam. Não era um tratamento como o que era dispensado às pessoas humildes. Todo o processo movido pela coroa portuguesa foi reunido nos Autos de Devassa da Inconfidência Mineira. A obra, esgotada, teve 2 edições nas décadas de 1930 e 1970. A 3ª edição acaba de ser lançada numa parceria da Assembleia Legislativa e da imprensa oficial. Os 11 volumes são a principal fonte de pesquisa sobre a conspiração. É uma obra esgotada, procuradíssima e de grande importância histórica. Um dos inconfidentes não chegou a ver o fim do processo judicial. Cláudio Manuel da Costa foi encontrado morto neste cômodo da Casa dos Contos, em Ouro Preto, onde ele estava preso há menos de 2 meses. Segundo a versão oficial, o poeta havia se suicidado. Para alguns historiadores, Cláudio Manuel pode ter sido assassinado por sua ligação com uma rede de contrabando de ouro e diamantes. Dela faziam parte outros inconfidentes, como o padre Rolim. No início da devassa, o que mais incomodava a coroa portuguesa era a evasão dos metais preciosos. Só no final do processo judicial, o foco dos inquisidores se concentra nas ideias separatistas defendidas por alguns dos réus, como Tiradentes. A leitura dos autos ainda revela que não havia consenso entre os conjurados sobre os planos políticos para o país. Interessante verificar as divergências entre as posições desses conspiradores. As divergências que são não somente relacionadas à perspectiva de como seria executada a revolta, mas também, principalmente, divergências, ambiguidades, dubiedades relacionadas ao plano de
do novo sistema de governo ou ao novo regime que se pretendia caso esse movimento saísse vitorioso. Quando saem as sentenças, os padres vão para o confinamento em Portugal. Os outros inconfidentes seguem para o exílio na África. Apenas Tiradentes paga com a própria vida. Todos têm os bens confiscados. A casa de Tiradentes, que foi arrasada e salgada em cumprimento à sentença, ficava aqui na rua São José, em Vila Rica. Um local bastante movimentado, tanto no século XVIII como nos dias atuais. No terreno, na década de 1930, foi construído este prédio, que pertence à Associação Comercial de Ouro Preto. O panteão do Museu da Inconfidência guarda os restos mortais de 16 conjurados que morreram no exílio e foram repatriados por Getúlio Vargas na década de 1940. Também se encontra no museu o 7º volume original dos autos da Devassa, contendo as sentenças dos inconfidentes. Mais de 200 anos depois, os autos de Devassa ainda são o principal registro do movimento que uniu para sempre o nome de Minas à palavra liberdade e traçam um perfil do inconfidente que se tornou herói nacional. O Tiradentes, de todos os inconfidentes, ele era o mais enraivecido, ele era o mais radical, ele era o mais apaixonado e talvez ele fosse o que mais quisesse uma ruptura. E por esse motivo ele foi condenado, eu acho. Agora, ele estava relativamente isolado no grupo, ele não conseguiu fazer ver essa tese, ele não conseguiu fazer que essa tese fosse hegemônica. É uma coisa importante a se destacar em relação à Inconfidência Mineira. Idealizado por um deputado mato-grossense, o projeto Amigos do Rio Cuiabá se dedica a cuidar das águas que banham a capital do estado. A TV Assembleia de Mato Grosso se uniu aos voluntários e percorreu 5 quilômetros do rio num mutirão de limpeza. A história da capital de Mato Grosso se deve em grande parte ao rio Cuiabá. Por ele, diversas embarcações trouxeram progresso. Talvez por isso foi tão difícil notar que no futuro estas águas estariam em risco. Para ter uma noção, basta ouvir o que diz o pescador Calson de Jesus. O rio assoreado, tem até um carro dentro do rio aqui. Tanto ele quanto outros profissionais da pesca sabem o tamanho do desafio de mudar essa realidade. Por isso, o projeto Amigos do Rio Cuiabá é um passo importante. Quem se voluntariou teve a clara noção do quanto lixo chega até essas águas. É muita sujeira, muito lixo, né? É muita falta de consciência, né? De preservação, até mesmo da população mesmo, não só das autoridades, como da população, de ter a consciência que o rio é nosso e a gente tem que preservar, né? Diversas embarcações percorreram um trecho de aproximadamente 5 quilômetros. Enquanto estivemos acompanhando o trabalho, notamos o quanto o rio, com mais de 800 quilômetros, é vital para muita gente. Em alguns momentos, há um contraste entre preservação e degradação. Vai muito além dos detritos que vêm parar aqui. Se todo mundo soubesse pescar nele, nós ainda tínhamos muito peixe aí, mas é que um pouco sabe, outros já abusam um pouco, né? Então, aí o senhor sabe, o peixe vai não acaba, né? E já diminuiu bastante. Além dos voluntários, vários órgãos de segurança participaram. Nós estávamos com uma equipe em água, com embarcação, fazendo a prevenção aquática do pessoal e com 2 equipes em terra, fazendo a prevenção do pessoal que estava fazendo a limpeza do Rio Cuiabá. O projeto Amigos do Rio Cuiabá dá um exemplo de que uma ideia pode se transformar em algo cada vez maior. Nós apresentamos na Assembleia um projeto de lei onde irá punir as pessoas que jogam lixo na rua. Porque nós não podemos, infelizmente, contar apenas com a conscientização, como acontece em outros países, como acontece também em outros municípios aqui do Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo. Apresentamos uma propositura onde é que irá punir as pessoas que jogam lixo nas praças, nas ruas, porque tudo isso vai para o rio. Então, isso aí vai ser uma primeira grande ação. A seguir, Câmara mostra iniciativas de reciclagem que promovem o consumo consciente e Senado discute os problemas de segurança no combate ao trabalho escravo. Não saia daí, a gente volta em 1 minuto.